Então, continuamos, né? Nós paramos nesse, o próximo agora. Daí, o outro tema que nós vamos falar é sobre rotatividade. Quais são os impactos da empresa e como evitá-los, né? Ou seja, a rotatividade que nós vamos falar é a rotatividade nas empresas, tá? Rotatividade é a taxa medida entre entradas e saída de colaboradores na empresa. Quando atinge um alto índice, pode afetar negativamente os resultados. Nesse artigo falaremos sobre as principais causas que levam uma empresa a um cenário de constante rotatividade. Daremos dicas sobre como evitar o turnover, o qual é o papel do RH nessa realidade. Turnover. Turnover é uma palavra inglesa que foi adicionada aos jargões de recursos humanos. O que significa rotatividade? A rotatividade está relacionada à taxa entre as contratações e demissões. Ela pode ter um caráter negativo quando esse número é alto, indicando falta de retenção de talentos e de interesse dos profissionais em permanecer na empresa. Algumas realidades que geram a rotatividade são causadas por situações que estão fora da empresa, como a economia global, por exemplo. Porém, outras situações estão diretamente ligadas à organização e suas estruturas, processos e modelos de gestão. Vejamos alguns. Processos de recrutamento e seleção equivocadas, por exemplo, como erro no perfil da contratação. Ou seja, contrata profissionais, né, que no caso tem, talvez a pessoa apresenta um perfil, depois a hora que começa a trabalhar é outro tipo de perfil, né? Então esse processo de recrutamento, por isso que é muito importante. Clima organizacional ruim, o que faz com que os colaboradores se desmotivem, diminuam sua produtividade e buscam novas colocações. Ou seja, o clima organizacional dentro da empresa onde você está inserido também, né? Pode ser um clima ruim, né, com os colaboradores e desmotivem, as pessoas acabam saindo também da empresa. Falta de relação de comprometimento com a organização. Ou seja, muitas pessoas entram nas empresas, né, colaboradores ou funcionários, achando que é uma coisa e depois talvez é outra coisa diferente, né? E daí ela não tem aquele compromisso com aquela empresa, né? Então ela acaba entrando e saindo com facilidade. Remuneração e benefícios abaixo do que o mercado oferece. Então, por exemplo, você trabalha numa categoria, então, por exemplo, auxiliar administrativo, daí tem um valor X que é da categoria. E se a empresa pagar o valor menor do que aquele da categoria, daí você acaba ficando também desmotivado, né? Então tem uma rotatividade também aí de funcionários por remuneração baixa. Ou talvez a empresa não oferece os benefícios, né? Então a pessoa acaba também ficando desmotivada e saindo com facilidade. Mercado de trabalho aquecido e contratando, né? Então se o mercado tiver aquecido e contratando também, mas aí se acontece do mercado não está tão aquecido, daí manda os funcionários, colaboradores embora e tem essa alta rotatividade também. Problemas na gestão de pessoas, tanto nos processos quanto no próprio setor de RH. Os tipos de rotatividade, né? Então, rotatividade, a palavra em inglês que nós falamos lá é turnover. A rotatividade pode ser dividida em alguns grupos e tipos. Turnover voluntário. O turnover involuntário, funcionais e disfuncionais. Confira abaixo o que cada um significa. O turnover voluntário. Dizemos que a rotatividade é voluntária, quando o funcionário pede para ser desligado ou abandonam seus postos de trabalho. Normalmente, acontece entre jovens com cargos de nível superior, indicam problemas de gestão e retenção de talentos.
Ou seja, aqueles jovens que acabaram de se formar na faculdade, né? Eles acabam abandonando o posto de trabalho porque não está acostumado, né, com aquele trabalho, daí acha que o trabalho é muito, então ele pode acabar abandonando. Uma vez que esse tipo de profissional não busca apenas uma boa remuneração, mas também ganhos intangíveis e metas pessoais, como reconhecimento, progressão na carreira e novos desafios, né? Então, talvez ele quer entrar naquela empresa também, né? E ele quer crescer, né? Ter uma progressão na carreira, ter novos desafios, mas não é isso que a empresa quer. Então, ele abandona também, né? Esse é o tipo de rotatividade voluntária, que a pessoa abandona o posto de trabalho. O turnover, né? A rotatividade involuntária. Um segundo tipo de rotatividade é o turnover involuntário. Nesse caso, é a empresa que toma a decisão de desligar o funcionário e tem aqui gastos com a rescisão de contrato. Normalmente, em casos assim, há reclamações por parte do gestor em relação à performance abaixo do esperado e conflito entre membros da equipe ou liderança. Ou seja, né, a empresa não está contente com aquele funcionário, né? Talvez terminou o tempo dele de experiência, o contrato dele de experiência, a empresa já manda embora, mas aí também tem os gastos com rescisão de contrato, tudo. Talvez, né, as pessoas, no caso liderança ou outros membros da equipe, nem esperam, mas eles tomam essa decisão para mandar esses funcionários embora. Funcionais ou disfuncionais. Dentre esses dois tipos de rotatividade, ainda podemos dizer que eles são funcionais ou disfuncionais. O funcional está ligado à baixa performance. No entanto, é o próprio funcionário que decide se demitir, não exigindo da empresa comprovação de seu desempenho. Né? Então, esse aí, no caso, esse funcional aí, baixa performance, é, no caso, o funcionário que ele mesmo quer se demitir, né? Por causa da comprovação do seu desempenho. Já o disfuncional diz respeito ao funcionário que é considerado excelente por liderança. Tem um bom rendimento e potencial para crescer na carreira, mas opta por se demitir. Esses são os casos que demonstram que a organização está com problemas para reter talentos, motivar e fortalecer sentimentos de pertencimento de seus colaboradores. Ou seja, a empresa, né, precisa também, né, tentar ver esses talentos para eles crescerem, dar oportunidades também, né, porque senão os funcionários acabam eles mesmos se demitindo, porque ele vê que não tem chance, ele vê que ele tem potencial, mas não tem chances de crescimento dentro da empresa, né, ou dentro da organização, e ele mesmo acaba saindo, né, e talvez a empresa acaba ficando até sem entender por que esse funcionário está saindo, mas é por esse motivo, né, que ele sai, porque ele não consegue crescer, né, não consegue prosseguir com a sua carreira, né, então ele talvez fica com esse sentimento que não está pertencendo também à empresa, né, não faz parte dos quadros de colaboradores ou funcionários, daí ele acaba ele mesmo se demitindo da empresa.